Alunos da Faculdade de Direito de Franca, de volta aqui para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, ainda estudando a unidade 5, a circulação. Mais precisamente, hoje estudaremos o item 5.9, o câmbio. Câmbio. Câmbio significa troca, permuta. Consiste numa operação financeira de troca de uma moeda de um país pela de outro. E através dessa troca que são possíveis as operações entre diferentes países. Nós estamos o tempo todo transacionando com o exterior e toda transação nós necessitamos realizar uma troca da nossa moeda, que é o real, uma moeda interna, com a moeda do país com o qual nós vamos transacionar. Mais precisamente, usa-se o dólar como uma moeda padrão, uma moeda internacional. Então, entender que qualquer transação internacional precisa de uma operação de câmbio, isso não é mistério para ninguém. O difícil é entender como que se define a paridade da moeda nacional com a moeda estrangeira. Quanto vale o dólar perante o real? Qual é essa paridade? Como se define essa paridade? E mais do que isso, quais as consequências dessa paridade, dessa variação da paridade para a vida de nós brasileiros, de nossa economia. Na maioria dos países, uma autoridade monetária é responsável pelas operações cambiais. No nosso caso, o Banco Central do Brasil. Até a década de 60, até 1964, nós tínhamos uma outra entidade, que era a Superintendência da Moeda e do Crédito. Hoje é o Banco Central, que é a autoridade monetária que faz essas trocas. Lógico, o Banco Central não tem agências, você faz através das operadoras, que são os bancos e as corretoras, as distribuidoras, as casas de câmbio autorizadas a operar com câmbio. Assim, qualquer pessoa física ou jurídica residente no Brasil que necessitar fazer algum pagamento para o exterior, deverão comprar essa divisa, proceder a uma operação de compra dessa divisa junto ao Banco Central. E o contrário também, você que fez alguma operação, realizou um serviço, exportou algo, você tem direito, você tem um crédito em dólares. Você tem que entrar vendendo esses dólares para o Banco Central. Então, o Banco Central compra e vende as divisas para os brasileiros realizar as suas transações internacionais. E para o Banco Central fazer isso, ele tem um caixa, que nós chamamos de reservas ou divisas internacionais. Ou seja, é um montante de recursos de moeda estrangeira em dólares para fazer frente às trocas dos brasileiros, tanto que compram como que vendem. Aqui eu tenho um gráfico mostrando o quanto estão as reservas brasileiras. Atualmente nós estamos num nível relativamente confortável. O nível de reservas internacionais do Brasil, agora em maio de 2020, está em cerca de 344 bilhões de dólares. Então nós temos esses 344 bilhões de dólares para fazer as trocas internacionais. Vamos ver como isso acontece? Então eu fiz um esquema aqui. Então vamos imaginar o Brasil aqui, e aqui do outro lado, hipoteticamente, eu escolhi o Japão, um país. Então vamos imaginar que num determinado momento, lembrando que no Brasil a moeda que circula é o real, então aqui são reais que circulam. Nós temos o Banco Central, que é o operador, que é o responsável pelas trocas aqui no Brasil, e ele tem o que nós chamamos de reservas em dólares, que estão em torno de 344 bilhões. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa física ou jurídica que precisam realizar algum pagamento ao exterior, ou por uma importação, ou para fazer turismo no exterior, pode ser no Japão ou no outro país, aqui eu estou falando hipoteticamente, pagar um serviço que alguém realizou externamente, fazer uma remessa para o exterior. Ou seja, nós temos reais e nós precisamos fazer a transação em dólares. Todo o trato daquele pagamento é feito em dólares. Nós negociamos em dólar, combinamos em dólar, vamos pagar em dólares. Só que nós temos reais. Quem vai vender os dólares? Então,
as pessoas físicas ou jurídicas vão até o Banco Central, lógico, através dos seus operadores, e compram os dólares, compram as divisas, para enviar ao país com o qual fez a transação comercial. E o contrário também é igual. Vamos imaginar o seguinte: alguém, uma pessoa física ou jurídica, exportou algo ou prestou algum serviço ao exterior, ou está recebendo algum recurso do exterior, ou algum turista que venha do exterior fazer turismo aqui no Brasil, ele vem com dólares. Então você tem um crédito, chegou aqui com dólares, no Brasil, lembro, circulam reais. O que ele tem que fazer? Ele tem que vender esses dólares para o Banco Central e ficar com reais para circular internamente. Quando as pessoas físicas ou jurídicas entram comprando, as reservas do Brasil diminuem. Quando você entra vendendo, as reservas aumentam. Então, todas as transações são pactuadas em dólares, são transacionadas em dólares. Só que aqui internamente, o que circulam são os reais. E nós, para fazer os pagamentos e para receber o dinheiro, nós temos que fazer trocas. E fazemos as trocas com o Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, que tem reservas brasileiras, que faz as trocas com os cidadãos, os residentes no Brasil, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Aí vem o mistério. Um dos temas mais controversos na definição da política econômica dos países é a escolha dos critérios para a definição da paridade da moeda local em relação às demais moedas. Ou seja, quais são os critérios para a definição da taxa de câmbio? Quanto vale o dólar? Quantos reais nós precisamos para comprar o dólar? Porque em determinado momento nós precisamos de mais reais ou menos reais? Quanto vale o dólar? E qual o critério para a definição desse valor? Antigamente, isso até a Primeira Guerra Mundial, a maioria das moedas possuía lastro metálico em ouro, uma paridade que se mantinha fixa. Lembrando que naquela época, o que se usava nas transações internacionais era o ouro. Nós, às vezes, fazia as transações com a libra esterlina, que era a moeda predominante na época, mas na realidade o que estava na mente de todos nós era o ouro. Então vamos imaginar o seguinte: uma libra esterlina, certo? Possuía um lastro de ouro de 1 grama. E vamos imaginar, esse é um exemplo hipotético, e vamos imaginar que o dólar americano, $1, possuía um lastro de 0,5 grama. Qual que seria a cotação na época? A cotação seria, para cada 1 libra precisa de $2. Por quê? 1 libra vale 1 grama de ouro. $2 valeria 1 grama de ouro também. Na realidade, tudo estava se definindo em cima do ouro. Nós estávamos usando a moeda, mas na realidade toda a transação estava sendo baseada no ouro. Só que isto foi até a Primeira Guerra Mundial. Atualmente, as taxas cambiais dos países são flexíveis, certo? São flexíveis. Não existe mais o lastro metálico. Não existe qualquer relação que atrele ao ouro, a qualquer metal, cabendo a cada país a escolha do mecanismo para a definição de sua paridade. Então, cada país vai escolher o mecanismo para definir quanto vale a sua moeda em relação à divisa com a qual vai se transacionar. Para que a gente possa entender isso, vamos voltar ao mesmo esqueminha que nós tínhamos passado para vocês. Lá fora, todas as transações que nós realizamos baseado no dólar. Lá no Japão, por exemplo, que é o exemplo hipotético que eu estou usando, eles não sabem quanto que vale a moeda aqui no Brasil. Quantos reais nós precisamos para comprar $1? E para eles pouco importa. Por quê? Porque eles transacionaram
em dólares. E aquele valor foi pactuado em dólar e vai chegar em dólar. O que importa é que ele vai ter que fazer essa mesma operação que nós estamos vendo aqui lá dentro. O Japão, por exemplo, recebeu dólares. Lá funciona, lá circula outra moeda. Então lá ele vai trocar com a autoridade monetária dele, certo? Os dólares pela moeda deles. Vai fazer e que circula internamente. E se ele precisar exportar, ele vai entrar também fazendo a operação com o agente dele. Para eles não sabem quanto que vale aqui no Brasil, quanto que é a paridade, qual que é o critério. Eles talvez nem saibam como se chama a moeda brasileira. Então, o que nós precisamos definir é o seguinte: como definir a paridade? Ou seja, qual o valor do dólar? Agora é preciso que a gente lembre o seguinte: as reservas, o Banco Central é do Brasil, as reservas, muito embora em dólares, são reservas brasileiras. Ou seja, nós definimos a cotação. O Estado brasileiro, o governo brasileiro define a sua cotação. Se o Banco Central quiser amanhã, hoje a moeda brasileira está girando em torno de R$ 5,20, está mais ou menos a cotação de hoje. Se amanhã o governo falar assim, nós vamos vender dólares para quem quiser aqui dentro do Brasil por R$1. Ele pode? Pode. Certo? Logicamente, muita gente vai comprar e as reservas brasileiras vão se esgotar. E ninguém vai querer vender dólar para o Brasil, para o Banco Central do Brasil, para receber apenas R$1. Certo? Então as reservas vão afundar. Mas ele pode. Se ele falar, se ele quiser amanhã, custa R$10 o dólar. Ele pode? Pode. Logicamente, ninguém vai querer comprar, ninguém vai querer importar, certo? Ninguém vai querer fazer turismo internacional porque ficou muito caro, todos os produtos internacionais vão ficar caros, então ele pode fazer isso. Então, como definir esta paridade? Então, muito embora o país possa fazer o que ele quiser, porque são Banco Central do Brasil, com reservas brasileiras, transacionando com brasileiros, pessoas físicas e jurídicas no Brasil. Ele pode fazer como ele quiser, mas ele tem que definir um critério. Normalmente, existem dois mecanismos básicos para a definição da taxa de câmbio, que são o mercado cambial livre, o chamado livre cambismo, que é o que a maioria dos países pratica, ou a taxa de câmbio administrada. Então, é o livre cambismo e a taxa administrada. A maioria dos países utiliza o chamado livre cambismo. No caso mais comum, principalmente entre as nações desenvolvidas, a definição ocorre pelas forças do mercado. Nesse caso, na hipótese de não haver intervenções das autoridades monetárias, a taxa de câmbio é determinada pelo livre mecanismo da oferta e da procura. Como funciona isso? Todo dia tem milhares de agentes comprando dólar do Banco Central. Todo dia tem milhares de agentes vendendo dólar para o Banco Central. Dólar é dólar, é um produto homogêneo. Então tem muita gente comprando, muita gente vendendo um produto homogêneo. Certo? E quem define esse preço? No caso do mercado cambial livre, oferta e procura. Se tiver muita gente comprando, o preço vai subir. Se tiver muita gente vendendo, o preço vai cair. E aí define-se o preço. É o chamado dólar comercial ou dólar de mercado, que é o chamado livre cambismo. A oferta resulta de quem exporta, então eu exportei, então eu vou receber dólares, eu tenho que vender para o Banco Central. E a procura é ocasionada pelas importações. Eu vou realizar uma importação, ou vou fazer uma despesa no exterior, ou vou fazer uma remessa para o exterior, ou vou viajar para o exterior, eu tenho que entrar comprando, certo? Então, muita gente entra comprando e muita gente entra vendendo dólares, um produto homogêneo. E aí é que se define o preço. Lembra quando nós estudamos bolsa? É a mesma coisa.
todo mundo que quiser comprar entra fazendo as suas ofertas de compra. Isso daqui é um print que eu tirei do momento da negociação. Isso era o dia 26/5, às 17 horas e 57, o dólar estava valendo R$ 5,35. Todo mundo que queria comprar fazia sua oferta de compra, e o sistema automaticamente ia colocando a melhor oferta. Quem paga mais vai em primeiro lugar. E todo mundo que estava vendendo, oferecendo aqui. E aí, logicamente, quem vende mais barato vai primeiro. Na medida em que existe os preços batem, ocorre o negócio e define-se o preço. Se tiver muita gente comprando, o preço sobe. Se tiver muita gente vendendo, o preço cai, E o mercado é livre, todo mundo conhece todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, todo o movimento cambial brasileiro, toda exportação, toda importação, toda remessa, todo investimento passa obrigatoriamente, tem que realizar uma operação cambial. Atualmente, quase que de 4 a 5 bilhões de dólares mudam de mãos todo dia. Esse é o mercado cambial brasileiro. É muito grande. Então, qual que é a chance de alguém influenciar no preço? Nenhuma. Por maior que seja o comprador ou o vendedor, não vai influenciar o mercado. E não tem como manipular. Então, assim define-se o preço. Oferta e procura. E com esse mecanismo, que é o que a maior parte dos países adota, o balanço de pagamento tenderia a manter-se equilibrado, pois a escassez ou abundância de divisas afetaria seu preço, estimulando, consequentemente, novos movimentos de compra e venda de divisas, certo? Restabelecendo eventuais desequilíbrios. Então vamos tentar entender isso. Balanço de pagamento é o assunto da nossa próxima aula. O balanço de pagamento representa o confronto de todas as entradas e todas as saídas de divisas no país. Então vamos imaginar, essas divisas são os dólares, que tem seu preço definido pela oferta e pela procura. Funciona como funciona o tomate, o preço do tomate. Vamos imaginar que num determinado dia tem muito movimento de entrada de dólares no Brasil. Muita entrada de dólares, muita entrada. Ora, se tem muita entrada, o que acontece? Muita oferta, o preço cai. Só que o preço, na medida que o preço cai, todo mundo que quer fazer uma viagem internacional, vou aproveitar e comprar agora. Todo mundo que quer realizar uma importação, o preço está bom, eu vou importar agora. E todo mundo começa a comprar. Se muita gente começa a comprar, o preço novamente se estabelece, novamente se reequilibra. E o preço vai ser um preço de mercado, como o preço de tomate. Vai ser um preço que não vai ser nem muito caro, nem muito barato. Não vai faltar tomate, porque o dia que faltar o preço sobe, muita gente vai querer irrigar ou vai querer vender tomate. Não vai sobrar, porque se sobrar o preço fica barato, muita gente vai querer comprar. E aí a entrada e saída de divisas no Brasil, o balanço de pagamento tenderá a se tornar equilibrado. E o preço vai se chamar o chamado justo preço. É caro? É barato? Se você acha que está caro, venda para ele. Se acha que está barato, entre comprando. O preço resulta da oferta e da procura. Este é o modelo adotado na maior parte dos países desenvolvidos e que foi introduzido no Brasil em 1999 pelo então presidente do Banco Central, o Armínio Fraga. Ou seja, o câmbio de mercado, é o dólar comercial. Oferta e procura define-se o preço. Qual que é o perigo desse modelo? O perigo é a volatilidade de capitais de curto prazo. Vamos imaginar o seguinte, o Brasil está com a economia controlada, o preço do dólar está relativamente controlado, tá tranquilo, o Brasil não teve problema algum, está tudo normal aqui a nossa economia, coisa rara. E de repente, lá na Grécia tem uma crise. Ora, o Brasil negocia muito pouco com a Grécia, compra muito pouco da Grécia, vende muito pouco para a Grécia. Nossas relações com eles são muito pequenas, mas os grandes investidores
certo? Investem na Grécia, investem também no Brasil. Por conta de uma crise lá, muitas vezes eles são obrigados a tirar capitais aqui do Brasil. E aí o Brasil, que não tem nada a ver com essa crise, certo? De repente, a cotação do dólar aqui no Brasil sai de 5,20 e vai para 5,60, 5,80. Né? E isso vai afetar, logicamente, todas as importações, vai afetar os preços internos, vai refletir no preço do nosso combustível, vai refletir em muitos preços aqui internamente, sendo que nós não temos nada a ver com esse problema. É uma crise internacional, não tem nada a ver conosco, mas de uma forma ou de outra acaba contagiando e acaba, de certa forma, impactando aqui no Brasil. É por isso que em determinados momentos, para reduzir essa volatilidade brusca na taxa de câmbio, as autoridades monetárias, no caso do Brasil, o Banco Central, eles entram fazendo intervenções, que são as chamadas flutuações sujas, conhecidas como Dark Float, controlando, de certa forma, a flutuação da taxa de câmbio. Ou seja, eles entram comprando ou vendendo dólar, e como o Estado brasileiro, o governo brasileiro, entra comprando muito ou vendendo muito, então ele, de certa forma, ele consegue afetar interferir nessa cotação cambial. Está caindo muito, ele entra comprando, está subindo muito, ele entra vendendo. E, de certa forma, como ele entra com bilhões, às vezes, comprando ou vendendo, ele consegue interferir nessa cotação. Então isso, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, vez por outra, ele está, quando tem uma grande volatilidade, ele entra fazendo essas operações para evitar flutuações muito bruscas na taxa de câmbio. Mas a taxa de câmbio aqui no Brasil nos últimos anos, desde 1999, é pelo mercado. Ninguém sabe quanto vai ser, ninguém sabe quanto que vai ser a taxa amanhã, se vai subir, se vai cair, E se subir muito, nós sabemos que ela cai logo em seguida. Se cair muito, nós sabemos que ela sobe logo em seguida. E nós vamos ter sempre um dólar chamado dólar de mercado, que representa o livre jogo das forças de oferta e procura. Um outro mecanismo que foi usado para o Brasil até a década de 90, 99, era a chamada taxa de câmbio administrada. Ou seja, todo dia existia uma autoridade monetária, o Banco Central, fazia uma portaria falando assim: hoje o valor do câmbio para a compra é tanto, para a venda é tanto. Hoje o dólar vale tanto. No outro dia saiu uma outra portaria: hoje o dólar vale tanto. Quer dizer, alguém, um burocrata lá dentro, que definia qual que era o valor da taxa de câmbio. Assim que funcionava no Brasil. E, logicamente, quando faltavam dólares aqui no Brasil, logicamente, ele pagava um pouco mais, ou aumentava o valor do preço do dólar, para mais pessoas se sentirem estimuladas a vender dólar. Ou o contrário também. Se ele queria segurar um pouco a inflação, ele diminuía o valor do dólar, ou seja, uma autoridade monetária que definia a taxa de câmbio e não o mercado. Com isso, tinha uma certa estabilidade na taxa. Era mais ou menos conhecida. Normalmente a gente desvalorizava, mexia na taxa de câmbio de acordo com a inflação acontecer. Se nós tínhamos 1% de inflação por dia, todo dia a gente mexia na taxa 1%. Fazia os chamados mini ajustamentos, sempre por portaria. Esse é o modelo usado no Brasil até 1999. Teve um período de 1994, do Plano Real até 1999, que nós usamos um modelo que era chamado as bandas cambiais. Nós falava assim, o dólar vai ser pela oferta e procura, desde que o preço menor seja 1 e o preço maior seja 1,10. Ele vai flutuar nesse intervalo. Mas era, de certa forma, um controle, certo? O Estado administrando
a taxa de câmbio, continuava sendo uma taxa de câmbio administrada. A vantagem é a previsibilidade. Qual que é a desvantagem? O uso político na definição dessa taxa de câmbio. Num determinado momento eu quero agradar a população, eu começo a vender dólar mais barato. Todo mundo fica contente, todo mundo vai fazer turismo na Disney, ver o Pateta e tudo mais, fica contente, fica feliz, vai importar produto baratinho, só que lá na frente vão faltar dólares e vai ter que fazer uma desvalorização maior. Esse é o perigo de deixar a taxa de câmbio por conta de algum burocrata, ou seja, por conta do governo definir o seu valor. Então, o ideal é deixar o que o mundo inteiro faz, certo? É deixar por conta do mercado. Lembrando que toda vez que você mexe no câmbio, você afeta toda a economia e com isso, a relação de troca muda. Então, de repente, você precisa de 10 sacos de soja para comprar um determinado produto importado. De repente, você mexe no câmbio, você precisa de 15 sacos de soja para comprar o mesmo produto, ou vice-versa. Então, toda vez que você mexe no câmbio, você afeta a vida de todos nós. E isso aumenta ou diminui a competitividade do produto nosso com o exterior. De repente, você está acostumado a exportar o teu produto por um par de calçado por 30 dólares. 30 dólares. 3 vezes 5, R$5, vamos imaginar o preço do dólar. 3 vezes 5, 15, 150 dólares, 150 reais. De repente, você muda o valor do dólar para 4. De repente, o exportador, agora não é mais interessante eu exportar. Em vez de eu exportar um sapato e receber em reais 150, agora eu vou receber só 120. Vocês sabem o que acontece com o preço do combustível. Toda vez que você mexe na cotação do dólar, aumenta o preço do combustível aqui, ou diminui o preço do combustível. Então, toda vez que você mexe no câmbio, você muda a relação de troca com o exterior. Às vezes, beneficiando um, prejudicando o outro, mas isto, em termos de economia, o ideal é que essas variações não sejam tão bruscas. Qualquer um dos critérios, tanto a política de desvalorização quanto a de valorização, implica, certo, em prejuízos ou para um ou para outro, como eu acabei de falar. Eu falei, por exemplo, como se define a taxa de câmbio, quais os critérios e quais as implicações dessa definição. Então vamos imaginar o esquema aqui. Vamos imaginar que, hipoteticamente, um dólar vale R$5. Hoje está em torno de 5,20, mas vamos imaginar R$5, é o preço atual. Vamos imaginar que, hipoteticamente, num curto período de tempo, dentro de 15 e 20 dias, o dólar passe de 5 para R$7. Se isso acontecer, nós dizemos que houve uma desvalorização. Por que desvalorização, sendo que subiu? Na realidade, você vai precisar de mais moeda sua para comprar o mesmo dólar. Significa que a nossa moeda se desvalorizou perante o dólar. E o contrário também pode acontecer. Vamos imaginar que num período de tempo bastante curto, o dólar saia de R$5 e volte para R$3. Período de um mês. Nós dizemos que houve uma valorização cambial, ou seja, você precisa de menos reais para comprar o mesmo dólar. Significa que a sua moeda se valorizou perante o dólar. Nós não controlamos o dólar, nós controlamos a nossa moeda. Quais as implicações disso? Se rapidamente houver uma desvalorização, isso estimula as exportações. É bom para o exportador. Incrementa o turista que vem de fora para cá. É bom para ele. Ele com $1.000, ele compra R$7.000. Ele faz a festa aqui. É bom para o crescimento econômico, porque gera emprego aqui. Gera renda. Nós vamos exportar bastante, nós vamos gerar emprego aqui. Só que é ruim para o controle da inflação. A inflação explode, nós perdemos a competitividade, todos os produtos importados ficam caros,
e nós corremos o risco de ter inflação aqui. Quer dizer, essa opção não é boa. Outra opção, vem para R$3. Ótimo, agora eu vou importar de tudo. Isso é ruim para as exportações, porque eu vou estar estimulando as importações. Facilita as viagens internacionais. Todo mundo vai fazer turismo internacional que fica mais barato aqui no Brasil. Isso é ruim para o crescimento econômico, porque nós vamos gerar emprego lá fora, nós vamos importar muito e deixar de produzir internamente. Só que é bom para o controle de preço. A inflação fica baixa. Então, qual que é o melhor? É uma taxa desvalorizada ou uma taxa desvalorizada? Nenhum nem outro. O ideal é uma taxa que reflita o mercado. Você vai exportar aquilo que você tiver em abundância, que você for extremamente competitivo, e vai importar aquilo que você não tem. Não com o efeito, com o câmbio, num chamado efeito neutro. Aí, o ideal é que a taxa exerça um efeito neutro sobre as transações externas. Situação em que iremos exportar somente o que nós somos muito competitivos e importar somente aquilo que nós não tivermos eficiência. Certo? O mesmo raciocínio valendo para as receitas. Comprando e vendendo serviços, levando em conta apenas os custos. O mesmo ocorre com o ingresso e saída de capitais, levando em conta basicamente as oportunidades e necessidades que se exigem neste caso, mas não com agora está muito bom para exportar ou agora está muito bom para importar. Nós vamos exportar quando estiver sobrando, nós vamos importar quando nós estiver necessitando, não o dólar exercendo pressão para uma coisa ou para outra. O dólar tem que ter um preço que não seja nem muito caro, nem muito barato, que ele exerça um chamado efeito neutro. Bom, uma outra dúvida aqui que é bom a gente esclarecer existem 3 taxas de câmbio praticadas no mercado brasileiro, no mercado cambial brasileiro. Um é o dólar comercial, o dólar de mercado. É utilizado para as exportações, importações, as movimentações financeiras do governo no exterior, os empréstimos, ou seja, compra e venda, o Banco Central está comprando e vendendo o tempo todo, e aí define-se o preço, dólar comercial. Nós temos um outro dólar, que é o dólar turismo. Isso é um critério nosso, nós poderíamos falar, todo dólar é dólar. Não, nós pegamos uma parte dele e reservamos só para turismo. Passagens aéreas, gastos dos estabelecimentos internacionais, entrada de divisas estrangeiras de turismo. Nós deixamos esse dinheiro só para turismo. Você que quiser fazer turismo, você não consegue comprar nesse mercado. Você que quiser exportar, você não consegue vender nesse mercado. Aqui tem oferta, tem procura e define-se um preço. Aqui tem oferta e procura e define-se outro preço. Normalmente o turismo é mais caro do que o dólar comercial. E nós temos o chamado dólar paralelo. Dólar paralelo é um dólar ilegal, de coisas ilegais, que circula aqui no Brasil. Nós sabemos que existe, mas esse dólar, você vai importar, você vai comprar do governo, você vai exportar, você vai vender para o governo. Esse dólar paralelo é aquele de, eu quero comprar uma muamba, eu quero comprar um contrabando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O Banco Central não vai te vender dinheiro para isso. O Banco Central, quando está te vendendo dinheiro, ele quer saber para que você quer comprar ou para que você quer vender. Então, todas as operações legais são negociadas com dólar comercial. Todas as operações, vamos dizer assim, não oficiais, são negociadas com o dólar paralelo. Esse dinheiro, esse dólar aqui não entra aqui e esse daqui do comercial não entra no paralelo. Eles não se contaminam. Aqui tem oferta, tem procura e define-se um preço. Normalmente o dólar paralelo é um pouco mais caro do que o dólar oficial. Normalmente ele é muito próximo do dólar turismo. É outro preço. Então por isso que nós temos essas 3 taxas de dólar. Se você quiser importar ou exportar, você vai comprar do Banco Central o dólar comercial. Se você quiser fazer turismo, você vai comprar o dólar turismo numa casa de câmbio, certo?
o teu CPF, normal, tudo direitinho. Agora, se você quiser fazer uma operação não oficial, aí você vai numa boca aí, numa casa de câmbio meio suspeito, vai lá na Praça Barão lá e negocia com alguém, certo? Não precisa dar teu CPF, não precisa de nada, mas aquele dinheiro não vai no teu imposto de renda, é um dinheiro não oficial, certo? Mas nós sabemos que existe, todo mundo sabe, mas aqui no Brasil a moeda que circula são os reais. Se tem dólar circulando, alguma origem não muito nobre ela tem. Então essas são as 3 taxas. Outra coisa que nós percebemos é o seguinte, tem sempre uma variação. Ó, o preço para compra é um, preço para venda é outro. Por quê? É o chamado, é o custo da operação, o lucro do operador cambial. Não pensa que a casa de câmbio vai ficar lá comprando por 5 e vendendo por 5. Não, ela compra por R$ 4,90 e vende por R$ 5,10. É o lucro do cambista. Por isso que tem essa diferença. Então, a taxa de câmbio é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes, porque mexe no preço relativo, mexe com a competitividade das empresas brasileiras, mexe com os importadores, mexe com os exportadores, mexe com os preços internos. Muitas vezes aumenta ou diminui o poder de compra do país, afetando a competitividade das empresas nacionais em relação ao exterior. Então, a definição dessa taxa de câmbio, certo? É uma variável macroeconômica muito importante que afeta a vida de todos nós. Mesmo aquele que não compra produto importado, mesmo aquele que não vai viajar para o exterior, mesmo aquele que não exporta, de uma hora para outra, mexeu a taxa de câmbio, afeta vários preços internos, inclusive o óleo de soja produzido no Brasil, certo? De quem só consome aquele óleo de soja ali, não tem nenhuma relação com o exterior, você acaba sendo afetado. Então, mexe com todos os preços e é uma variável muito importante. E cada vez mais os países, nesse mundo globalizado, realizam mais trocas internacionais e toda vez que mexe no câmbio, afeta a vida de todos nós. Espero que vocês tenham compreendido bem esse assunto, ou minimamente esse assunto, e na próxima aula nós vamos trataremos de balança comercial e balanço de pagamentos. Muito obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Até lá!